Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o psicopedagogo, este profissional que ultimamente está sendo muito falado, muito requisitado, principalmente nesse período de pandemia, onde as necessidades, as dificuldades dos alunos estão ficando cada vez mais evidentes pelo fato de estar fora da sala de aula, por não estar tendo esse amparo e essa ajuda, né, diária do professor. Então, o psicopedagogo, ele abrange, né, o campo do saber, que é constituído a partir de dois saberes e de duas práticas, que é a pedagogia e a psicopedagogia. Então, ele estuda a forma, a maneira como o ser humano assimila e processa as informações, construindo assim os seus conhecimentos. O campo da psicopedagogia é responsável pelo estudo do processo de aprendizagem do ser humano. E aí, quando a gente fala da criança, é em virtude dela estar nesse processo de desenvolvimento, mas não quer dizer que a psicopedagogia não atenda, não oriente, não faça intervenções em adolescentes, jovens e adultos. Então, quando a gente fala da criança, é no sentido de prevenção, que são os três processos de atuação da psicopedagogia, que é a prevenção, o diagnóstico e a intervenção. Então, prevenção, quanto mais novo, quanto menor, melhor. O diagnóstico é identificar se essa criança, jovem, adulto, tem ou não alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno específico da aprendizagem, e a intervenção, como que ele vai atuar, agir diretamente nesta dor, neste problema que a pessoa apresenta. O psicopedagogo ele pode atuar em dois campos diferenciados, o clínico, que é mais particular, mais individualizado, geralmente são feitos ou nos seus locais de atendimento, consultórios, alguma clínica especializada, em parcerias com outros profissionais, fonos, psicólogos, neurologistas, ou de maneira institucional, que são basicamente nas escolas, nas intervenções diretas com os alunos em sala de aula. E quando fala institucional, tem a ver também com empresas, as pessoas que colocam esse profissional para ajudar os seus funcionários a entender as suas dificuldades e a intervir diretamente na sua maneira de agir, de desenvolver e de aprender. Quando a gente fala da psicopedagogia, parece algo que está surgindo agora, né, que não se tem muito conhecimento. Realmente, a psicopedagogia ainda é um campo novo que está sendo explorado, aprimorado e desvendado com o tempo. O primeiro local que surgiu foi os primeiros centros, né, psicopedagógicos que surgiram foi em 1946, na Europa. Então, sempre acontece primeiro, né, na Europa, nos outros países, e depois vai chegando aqui para a gente no Brasil. Então, é para poder entender que já é uma coisa que está vindo de longa data. Ela só está sendo mais divulgada, mais falada atualmente, mas ela já vem sendo trabalhada com uma constância muito maior de tempos atrás. E aí a gente também tem que entender qual que é o campo de atuação da psicopedagogia. Já falei do clínico e do institucional. E aí o que é a diferença da atuação? É só o local. É só essa maneira de intervir, porque o processo de intervenção, que é para esse desenvolvimento da criança, né, da pessoa em geral, ele é o mesmo, é descobrir o que é que causa a sua dificuldade de aprendizagem e intervir diretamente nessa dificuldade. Eu sempre uso o termo, eu digo que a psicopedagogia ela é como se fosse um personal trainer da educação. Por que um personal trainer? Quando você vai a uma academia, você vai com um objetivo específico. Eu quero ganhar músculo, massa, eu quero emagrecer, eu quero fortalecer os meus músculos. Assim é a psicopedagogia. Ela vê onde que está tendo a defasagem, onde que precisa ser melhorado, onde que precisa ser mudado e trabalha em cima desta realidade.
Então a gente atua diretamente naquilo que é a necessidade específica de cada pessoa. É feito um trabalho individualizado, não é o mesmo exercício para todo mundo. Pode até ter alguns exercícios que são bem parecidos, mas o foco, o objetivo, o motivo pelo qual aquele exercício está sendo utilizado é de forma diferenciada, porque aquela pessoa tem uma necessidade diferenciada. Então, o trabalho do psicopedagogo, ele é bem personalizado mesmo. Não tem como você fazer uma padronização e ser essa, pronto, acabou para todo mundo. As pessoas são diferentes, as suas dificuldades são diferentes, as suas necessidades são diferentes. Então, a sua maneira também de atuar, de intervir, também é diferente. O que acontece é que as pessoas têm que entender um pouco mais dessa intervenção e atuação da psicopedagogia. São 3 coisas diferentes: lacunas pedagógicas, dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. As lacunas pedagógicas foi em algum momento da sua alfabetização, do seu período escolar, em que houve um espaçamento, houve um vácuo em que naquele momento aquela informação não foi bem aprendida, absorvida pela pessoa, ou até mesmo não foi bem repassada. Isso acontece sim. Então aí aconteceu essa lacuna, a ausência de algum conteúdo, a defasagem. Então a lacuna ela é facilmente resolvida, preenchendo esta lacuna com aquele aprendizagem, aquele reforço, tá? Quando se fala de dificuldades na aprendizagem, ela envolve uma desordem que impede que essa pessoa aprenda no seu ritmo. Essa dificuldade, ela pode ser bem pontual e ela pode, são formas de interferência na capacidade de como o cérebro recebe a informação e processa. Então, uma coisa que é muito simples para mim, não é para o outro. Uma coisa que eu tenho muita facilidade para entender, não é para o outro. Então, o seu cérebro tem uma dificuldade em processar aquela informação e assim entender sobre o assunto, sobre a disciplina, sobre a matéria. E aí tem alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos neurológicos e que podem interferir diretamente nessa aquisição, retenção ou aplicação de habilidades e dessas informações específicas. Eu ouço pessoas dizerem assim: o aluno, ele sabe sim, ele está fazendo gracinha, se ele quiser ele aprende. Gente, não é tão fácil assim para quem tem um transtorno, para quem tem uma dificuldade na aprendizagem. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, um cadeirante, e falar com ele: se você quiser, você pode sair daí andando. Não é tão simples assim. Requer todo um processo e em algumas situações isso não vai acontecer, dependendo do problema e da gravidade que a pessoa está. Então, não quer dizer que não tenha uma maneira de amenizar essas dificuldades. Por isso que tem o psicopedagogo para poder fazer esse trabalho. Mas quem nasce com algum problema específico, ele vai morrer com aquele problema. Ele não tem cura. O que acontece é essa intervenção na ajuda de como lidar com esse problema, de como superar algumas situações e de como enfrentar. Então, quando você tem um problema, você facilmente vai tomar algumas decisões para poder amenizar aquela dificuldade. Então, assim, se você não procura desde cedo para fazer essas correções, isso vai se agravando com o tempo. Então, uma coisa poderia ser facilmente amenizada ou resolvida para não ter problemas maiores no futuro, ela vai se prolongando. Se você não procura, o problema vai continuar, ele não vai desaparecer só porque você não procurou. E pelo contrário, com o passar do tempo, ele vai se tornando um pouco mais intenso, mais agravante. Por exemplo, se a criança não consegue entender, o seu cérebro não consegue assimilar que 2 mais 2 são 4, que é um número pequeno, que é um número que é fácil de contar nos dedos ou com algum objeto, quando chegar em 10 mais 10,
ela não vai entender, porque ela não conseguiu compreender como é esse processo. O seu cérebro não conseguiu entender como acontece a construção deste conhecimento. Então, assim, se você tem um filho, um parente, um aluno que tem algum problema nessa defasagem da dificuldade, você já falou uma vez, 2 vezes, e ele não conseguiu entender, oriente a família para que procure. É muito mais fácil você procurar um psicopedagogo, ele fazer uma avaliação e ver que não tem nada demais, que é apenas uma lacuna pedagógica, e passar algumas orientações e intervenções para resolver o problema, do que você não procurar e ser algo muito mais sério. Dependendo da gravidade do problema, tem algumas situações em que a criança precisa receber uma orientação, um acompanhamento de um outro profissional que ou é um fono, ou é um neurologista, ou é um psiquiatra infantil, e até de medicação. Então, o psicopedagogo, ele vai fazer esta avaliação e vai encaminhar para outros profissionais, caso seja necessário, e vai te dar as devidas orientações. Então, o psicopedagogo, a intervenção dele é naquele problema de fato real, como você vai mudar a sua rotina em casa, na escola, para atender efetivamente nas dificuldades dessa criança, desse adolescente, deste adulto. E aí, tem pessoas que perguntam assim, mas quanto tempo isso vai durar? Isso varia de caso para caso, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, se é uma lacuna, com 3, 4 meses, dependendo de como está o seu desenvolvimento e a sua assimilação cognitiva, ela vai resolver o problema e vai continuar caminhando super bem a partir daí. Até melhor, porque ela vai descobrir outras formas, outros mecanismos para aprendizagem. Tem casos em que em 6 meses a gente já consegue ver resultados incríveis no desenvolvimento da criança ou da pessoa com alguma defasagem nas dificuldades de aprendizagem e até em alguns transtornos. Tem casos que só a partir de 7, 8 meses, 1 ano. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O que você não pode fazer é deixar de procurar, é deixar de colocar o seu papel de pai, de professor, a serviço daquela criança que está apresentando uma dificuldade, uma necessidade. Gente, e isso é frustrante para a criança. Às vezes ele quer aprender alguma coisa e não entra na cabeça. Então isso o deixa irritado, causa mesmo uma angústia, uma depressão por não conseguir aprender alguma coisa. E não é porque ele não quer, é porque o seu cérebro não consegue entender aquela informação. Para exemplificar, é como se fosse assim, é como se eu começasse a falar em inglês aqui, inglês, japonês, italiano, hungariano, falar qualquer língua aqui diferente e você do outro lado não saber essa língua. Você não vai entender do que eu estou falando. E não é porque você não quer, porque você não consegue decifrar aquilo que eu estou dizendo. Então, assim é para essas crianças que têm uma dificuldade. Não é só porque simplesmente ela não quer, ela não consegue. Então, o que eu deixo de indicação é procure um psicopedagogo da sua região, procure um psicopedagogo para que ele possa fazer a avaliação, ver se tem algum problema, para que ele possa fazer as intervenções adequadas e resolver o problema, para que no futuro isso não torne uma situação muito mais grave e causando problemas muito maiores. Então, fazer com que as pessoas entendam que o psicopedagogo é importante para esse reconhecimento das dificuldades da aprendizagem, dos transtornos, nessas intervenções específicas, é fundamental para que esse profissional seja procurado a tempo, para que esse profissional seja procurado para essa prevenção e não já para uma situação muito mais grave ou que demande uma intervenção maior de outros profissionais, de outras situações.
ok? Então, procure aí na sua região um psicopedagogo, peça para fazer uma avaliação e resolva os problemas no presente para evitar futuros maiores, para evitar problemas maiores no futuro. Um abraço para todos.